primeiro capítulo do livro Gênesis, que faz parte da Torá e da Bíblia, disse que Deus criou homem e mulher, mas no capítulo subsequente apenas Adão é mencionado. Logo, quem seria a mulher do primeiro capítulo, se Eva só é criada no segundo e nomeada no terceiro capítulo? Esse é um dos indícios de que parte do texto inicial foi editada ou removida e promoveu o apagamento de Lilith. Em contrapartida, a teoria acadêmica dominante sobre o Gênesis afirma que a inconsistência entre o primeiro e o segundo capítulo decorre da junção de dois mitos da criação em um livro só, e não do apagamento da primeira figura feminina. De acordo com os historiadores, o registro mais antigo de Lilith se encontra nas gravuras dos amuletos de Aslan-Tesh, relíquias que datam do século VII a.C., embora alguns argumentem que ela tenha sido mencionada ainda antes disso na demonologia suméria do terceiro milênio a.C. De qualquer forma, antes da compilação de Gênesis, Lilith já era conhecida, o que contribui para a teoria de que foi excluída do texto. Mas afinal, quem foi Lilith? Deusa? Demônio? Ou simplesmente a primeira mulher de Adão? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Um dos assuntos mais controversos é sobre a existência de uma mulher antes de Eva, chamada Lilith, e que teria sido a primeira esposa de Adão. Mas afinal, essa mulher realmente existiu? E quem é Lilith na Bíblia? Em suma, Lilith é uma personagem mitológica que se tornou popular durante a Idade Média. De acordo com a lenda, Lilith teria se rebelado, portanto, expulsa do Jardim do Éden. Como castigo, acabou tornando-se num demônio. No entanto, essa história não tem nenhum fundamento bíblico, mas um mito surgiu entre os judeus, cujas histórias têm influências das religiões da Babilônia, que tinha uma deusa cruel com um nome parecido. Além disso, a cultura judaica foi marcada pelo exílio na Babilônia, o que justifica ter sofrido com muitas influências pagãs. Enfim, o mito judaico acabou se popularizando entre os cristãos. No entanto, nunca foi aceito como parte da fé. Muitos se perguntam quem é Lilith na Bíblia, e existem diversos mitos e teorias que buscam encontrar uma resposta para essas perguntas. Ela se tornou popular na Idade Média, sendo a primeira mulher criada antes mesmo de Eva. Por outro lado, o nome Lilith tem origem na palavra acadiana Lilithu, com o significado de pertencente à noite ou da noite. Além disso, conforme a cultura suméria e babilônica, esse nome está ligado a uma categoria de demônios e espíritos malignos. Inicialmente, a história de Lilith surgiu na Babilônia. Posteriormente, foi levada para a tradição judaica. Além disso, ao analisar o folclore judaico, Lilith é vista como uma espécie de demônio feminino. Dessa forma, a primeira menção sobre quem foi Lilith surgiu entre os sumérios há 3.000 anos antes de Cristo, no registro denominado o poema Lilithu. Lilith era considerada uma deusa bastante cultuada pelos babilônicos. Por isso, os judeus a excluíram de sua cultura, devido ao período em que estiveram exilados. Para os babilônios, Lilith era retratada como a prostituta do templo de Star, sendo um demônio feminino que provocava a queda dos homens através de sua sedução. Ela também estava associada à lua, à morte, ao adultério e a doenças sexualmente transmissíveis. Entretanto, não existem comprovações sobre a real existência de Lilith na Bíblia. Atualmente, com a criação de desenhos, filmes e livros de ficção sobre ela, a história de Lilith vem se popularizando cada vez mais. Primordialmente,
Lilith apareceu em um registro chamado Alfabeto de Ben-Sira, que consistia em uma sátira judaica com a presença de cenas de incesto e flatulência. O texto desse período alegava que Lilith teria sido a primeira mulher do mundo, antes mesmo que Eva. Mas afinal, quem é Lilith na Bíblia? Em resumo, Deus criou Lilith através do pó da terra, da mesma forma que fez com Adão. Posteriormente, ao estar em seu primeiro ato sexual, Lilith se recusa a ficar por baixo de Adão, exigindo ser tratada de forma igual a ele. Consequentemente, os dois começaram a discutir. Além disso, ela diz o nome de Deus em vão e, em seguida, foge voando do jardim do Éden. Então, Adão realiza uma oração a Deus que decide encaminhar 3 anjos atrás dela para resgatá-la. No entanto, ela se recusa a retornar para o jardim. Consequentemente, acaba sendo castigada a ter 100 abortos por dia. Assim sendo, Lilith se transforma em um tipo de demônio do Mar Vermelho. Por outro lado, Adão começa a se sentir muito sozinho no jardim do Éden. Por isso, Deus decide criar outra mulher, cujo nome era Eva, o que agradou bastante a Adão, mas esse agrado provocou ciúmes em Lilith. Dessa forma, Lilith se transformou em serpente e induziu Eva a comer do fruto proibido. Mas por ser uma ficção medieval com influências da comédia grega, não é possível declarar que a história de Lilith é real. Além disso, existem outros textos que apontam ela como sendo a esposa de Lúcifer ou Samael. A princípio, existe apenas um único versículo que faça referência a quem é Lilith na Bíblia. Logo, ele encontra-se em Isaías 34:14. Em síntese, a palavra hebraica traduzida como criaturas noturnas se assemelha a Lilith. Além disso, a criatura mencionada apresenta uma imagem de um demônio, uma criatura da noite, que assombrava toda a terra de Edom após a sua destruição. Entretanto, as criaturas presentes nessa passagem são símbolos da destruição de Edom, que seria castigado pelos seus pecados. No entanto, por se tratar de um texto simbólico, não há como afirmar se a criatura realmente existiu ou se é uma metáfora. Todavia, essa referência em Isaías foi escrita antes de surgir as teorias e mitos sobre uma mulher que veio antes de Eva. Logo, não há nenhuma ligação entre as histórias, o que impõe que a história de Lilith não seja de fato verdadeira. Por outro lado, há a confirmação sobre a criação de um homem e uma mulher nomeados de Adão e Eva. Ademais, alega-se que eles foram criados iguais um ao outro, para se ajudarem, sem competirem entre si. Por isso, não existem relatos oficiais sobre quem é Lilith na Bíblia e se ela realmente existiu. Já na mitologia grega, Lilith é associada à deusa Hecate, a mulher escarlate. Hecate é uma deusa que guarda os portões do inferno em Hades, montada em Cérebro, um cão gigante de 3 cabeças. Enfim, Hecate, assim como Lilith, representa na cultura grega a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. Existe uma grande variedade de possíveis respostas para quem é Lilith na Bíblia. Dentre elas, ela teria sido a primeira mulher de Adão, ou teria sido a esposa do diabo Lúcifer, um espírito vingativo, uma mulher sedutora de cabelos longos, uma coruja que se escondia no oco das árvores durante a noite, um demônio noturno que sequestrava crianças, o espírito maléfico que seduzia homens durante a madrugada, a serpente que incitou Eva a comer o fruto proibido. A dúvida sobre quem é Lilith na Bíblia foi definitivamente deletada na metade do século XVI, durante o Concílio de Trento. Logo durante o concílio, a Igreja Católica decidiu oficializar a Bíblia Vulgata, onde havia tradução para latim do século IV. Assim sendo, a palavra Lilith em Isaías 34 foi trocada por Ibis. Consequentemente, essa versão que anulou o nome da Lilith possibilitou que ela fosse, aos poucos, desaparecendo da tradição católica. Um dos motivos para que a Lilith fosse retirada do livro de Gênesis foram fatos históricos, pois durante os séculos 7 e 6 a.C., os hebreus, patriarcas da tradição judaico-cristã, ficaram exilados na Babilônia. E nesse período, os babilônios começaram a adorar a Lilith, como se ela representasse a deusa da fertilidade. Assim sendo,
por ela ser adorada pelos captores babilônios, os hebreus retiraram Lilith da história da criação humana. Atualmente, as narrativas de Lilith estão sendo resgatadas para possibilitar uma nova interpretação de sua história. O símbolo de independência e de rebeldia contra o que não considera justo faz parte tanto das lutas das mulheres no geral, quanto da de Lilith, gerando assim uma possibilidade de readaptação e melhor entendimento do seu personagem.